A administração pública é algo muito sério e há um dilema: gastar ou ter parcimônia. Rumores dão conta que aqui, em nossa cidade, a situação financeira da prefeitura está dramática e complexa. Eu até cheguei a comentar aqui com o meu companheiro José Antônio Encinas uma série de aportes que foram feitos através daquele empréstimo chamado Finisa, que é da Caixa Econômica Federal. E crescem os rumores de que fornecedores da prefeitura já estão tendo dificuldades em receber aquilo que fizeram e outros, muitos outros, tiveram que interromper a prestação de serviço exatamente por essa razão, por falta de recursos. O governo federal tem uma linha, existem duas correntes, basicamente, econômicas no que tange à administração pública. Uma delas é a da gastança, que é a do governo federal, do presidente Lula, porque acredita-se que quanto mais se gasta, mais se induz o desenvolvimento. Porém, há uma corrente liberal que defende a parcimônia, ou seja, a racionalização, principalmente dos gastos públicos. O governo Lula só fala em aumentar impostos. Para quê? Porque ele não consegue ter diminuição de despesas. Aqui em Limeira, me parece que nunca foi uma preocupação a diminuição de despesas, e sim os investimentos em reformas, pontes, viadutos, etc. E isso colocou o município, atualmente, segundo fontes bem próximas ao prefeito, que os recursos públicos estão escassos e isso será herdado pelo próximo prefeito, que não será o atual. É um problema grave que está acontecendo em Limeira. O Farol de Limeira está no ar. Seis de junho, hoje quinta-feira, mais uma edição do nosso Farol de Limeira. Lembrando, daqui a pouquinho uma entrevista para lá de especial com a nossa colunista, apresentadora de podcasts, Karina Penteado. Ela receberá aqui Glória Raimondi e Islan Santos, aqui no seu quadro Karina Entrevista. Vamos seguindo com o nosso Farol. Vou bater um papo agora com José Antônio Encinas, que já está conectado. Encinas, seja muito bem-vindo. Um abraço. Outro abraço para você, Beto, e para todo mundo que acompanha o nosso programa. Bacana. Zé, começa nesse final de semana aí a quermesse da Catedral, viu? Sexta-feira, 2 finais de semana, esse o próximo. Agora, o Zé, a semana passada, estava lá em Serra Negra e eu participei de uma quermesse muito, muito tradicional lá, de um asilo que tem lá de São Francisco de Assis. É uma festa muito bacana. Muita gente, filas intermináveis para comprar lanche e tal. Mas eu fiquei assustado. Lógico que você vai para esse tipo de festa, você vai para ajudar. Basicamente você vai para ajudar, porque sanduíche a gente faz em casa. Mas o lanche de pernil estava custando R$ 25. E eu me lembro, então, tudo bem, a gente compra para ajudar, etc e tal. Mas aí eu quero pesquisar também como estarão os preços aqui na quermesse da Catedral. A gente sabe que tudo ficou mais caro. Mas eu vou dizer uma coisa para você, rapaz, R$ 25 por um lanche de pernil é um exagero. Eu confesso que eu fiquei assustado. Mesmo para ajudar, né, Beto? Eu concordo com você. Eu calculo, Beto, olha, né, festa do peão, assim, eles cobram bem acima também do que realmente o produto vale, né? Mas eu calculo que deva estar aqui em Limeira entre 15 e no máximo R$ 20, Beto. Eu acho que não deve fugir desse valor, não, né? Todo mundo gosta muito, né, Beto, de um lanchinho de pernil aí nessas quermesses. Realmente eles capricham, né? É um lanche muito gostoso, né? E que acaba você comendo um lanchinho daquele já dá aquela sustentada, né, Beto? Como diriam os antigos aí, né? Então, eu calculo que seja mais ou menos nesse valor aí, Beto. E a gente tem que lembrar também, né, que você participando de uma quermesse como essa, né, todos os recursos ali, né, angariados vão para as obras da igreja, né, Beto? Vão ser muito úteis aí no atendimento aos mais necessitados. Então, é realmente uma coisa beneficente, né? Você vai ali para ajudar,
né, a essa causa, né? Então, mesmo que seja um pouquinho mais caro, vale a pena, porque você vai estar colaborando aí com essas entidades, e nesse caso com a igreja, Beto. Eu acho que tudo tem o seu preço, né? Tem assim devidamente. Mas aí fica um outro problema, né, Zé? Você não. é, eu gosto, não, eu gostava, né? E de nessas quermesses com a Márcia, porque daí ela come um curau, pega um pastel, às vezes ela pega um hot dog para levar para casa, e não sei o quê. E aí a conta, se você não fizer o cálculo certo, aí você toma uma cervejinha, ela toma eu tomo uma cerveja, ela toma um quentão, e aí a conta final dá 70, R$ 80, muito próximo a um prato de restaurante, né? Então a gente tem que Sim, sim. tomar cuidado, tem que tomar cuidado. Lembrando sempre que é o intuito ali, né, Beto, de participar de uma festa como essa, além de se divertir, do entretenimento, é também estar ajudando, né? Ajudar aí essa comunidade que presta grandes trabalhos, né, Beto? A gente sabe, né, do trabalho que é desenvolvido ali pelo Padre Tadeu na catedral, né, Beto? Então, realmente, tem esse outro lado, né, que você vai estar colaborando e você gasta um pouquinho a mais, mas vai estar ajudando aí essa comunidade. Tá bom. Zé, vamos lá. Teve um caso, uma perseguição policial aqui em Limeira. Conte-nos, por favor. Olha só, Beto, a delegacia, né, o pessoal da polícia recebeu denúncias nessa madrugada, Beto, de que dois casais, né, eles estavam aí num HB20 branco, né, eles entravam em algumas farmácias aqui em Limeira, Beto, só para citar, foram duas lojas na Avenida Maria Tereza de Barros Camargo e uma outra loja, Beto, uma outra farmácia na Rua Tiradentes. Então, Beto, eles entravam nessa loja e, armados, né, com um revólver, eles acabavam levando ali dinheiro, né, o dinheiro que estava no caixa e também medicamentos, Beto. Eles escolhiam ali alguns medicamentos e a gente sabe, né, quem da nossa idade aí a gente acaba comprando um pouco mais de remédios, né, Beto? Então, existem remédios aí caríssimos, né, as caixinhas aí de remédios, se você. Bom, existem de todos os valores, mas aqueles mais caros, Beto, eles davam prioridade e acabavam levando, além do dinheiro, os crimes, né? De acordo com alguns policiais que estavam na ocorrência, isso está nesse momento na delegacia, Beto, acontecendo agora pela manhã, né? Essas quatro pessoas, Beto, esses dois casais, seriam da cidade de Pirituba, né, em São Paulo. Então eles estariam aqui praticando esses assaltos nas farmácias e acabaram aí presos, né, nessa manhã, agora agora há pouco mesmo, Beto, por volta aí das 7h30, 8 horas da manhã, eles foram presos e estão agora, passaram até pelo pronto-socorro, né, para ver se havia alguma escoriação dessa colisão que eles sofreram, e depois os quatro encaminhados para a DIG, e agora vamos ver aí, eles vão acabar ficando presos, né, Beto? Porque existem imagens aí das farmácias mostrando esses dois casais entrando aí nesses estabelecimentos para praticar o assalto. Então, não tem como escapar, porque existem imagens provando que eles estavam nesses estabelecimentos praticando esse crime, Beto. Tá certo. Mais uma boa atuação aí. Zé, pra gente encerrar, queria um comentário seu. Caso escabroso aí que aconteceu com a mulher, com a cigana, com o tal do brigadeirão lá, não sei o quê. Brigadeirão, brigadeirão. O Zé, tem coisa que assusta a gente, né? A maldade do ser humano, né? E agora jogam a culpa nessa cigana. Que coisa triste, não? Ah, sim, Beto, é um caso bem complexo, né? Eu acompanhei bem esse caso, Beto, porque no último domingo também o Fantástico fez uma reportagem em cima disso. Até aquele momento, Beto, a, a mulher, né, acusada aí do crime não havia sido presa ainda, né? Ela tinha prestado depoimento, mas ela tinha sido liberada e ela acabou se entregando ontem, Beto, né, para a polícia, logicamente com medo, né, Beto? Porque o caso ganhou uma repercussão enorme, né?
Pelo que dá a entender, Beto, ela tinha aí um relacionamento com essa cigana, né? E essa cigana, e ela teria uma dívida enorme com essa cigana, aí, mais de 400, 500 mil reais em dívidas com essa cigana. Não sei como que essa dívida se procedeu, Beto, porque ela diz que atuava espiritualmente com essa psicóloga, né? Essa moça aí era uma psicóloga acusada aí de cometer o crime. E no caso, Beto, ela começou a se relacionar com esse rapaz, né? E daí ela ficou com aquela ideia de que deveria ter aí, casar com ele, tentar um relacionamento ali. E como ela percebeu que parece que não ia ter andamento nisso, Beto, ela viu uma oportunidade, né? E aí tudo indica que tenha sido isso, né? Ela preparou um doce ali, um brigadeirão, foi até uma farmácia, Beto, e existem até um receituário lá com o nome dela. Ela comprou morfina, né? Uma cartela de morfina, mais de quase 30 comprimidos, esmagou aqueles comprimidos todos, colocou no meio do doce, Beto. É um chocolate, você come ali, pode estar meio amargo, meio doce, as pessoas acabam comendo. Você não vai ter noção de que ali tem remédio, né? E foi isso que aconteceu, né? O rapaz lá comeu o brigadeirão, começou a passar mal, né? A gente viu até algumas imagens dele no elevador passando mal. E aí, Beto, ele morreu, né? E ela ficou ali frequentando o apartamento dele ali por alguns dias, mesmo com o corpo já, né, com ele já morto ali, né? Acabou perdendo também o título do campeonato. E ele colocou o áudio como uma prova de que houve manipulação de resultado. Beto, esse gringo aí não tá com nada não, viu? Verdade, verdade. Foi terrível, terrível. Valeu, amigo. Amanhã a gente termina a semana. Um grande abraço, até lá. Grande abraço, Beto. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos até a redação da Tribuna de Limeira. Vou bater um papo com o Antônio Cláudio Bontorim. Bontorim, seja muito bem-vindo. Um abraço, amigo. Um abraço, Beto. Obrigado. Um abraço a todos que nos acompanham aqui pelo Farol de Limeira, nesta quinta-feira, né? E realmente essa briga que o Textor comprou aí na questão do futebol é tão ridícula quanto ele, né? Mesmo porque vale lembrar que após a expulsão do Adrielson, o Botafogo ainda teve um pênalti que o Tiquinho Soares perdeu, e um pênalti bem duvidoso, né? Que foi marcado pelo árbitro, e o Tiquinho perdeu, e aí o Palmeiras virou. Então, ele não tem o que ele falar, né? Eu acho que a questão do norte-americano, né, como disse o Juca Kfouri, ele deve entender de futebol americano, né? Porque no futebol normal, a vitória é feita em gols, e no futebol americano em touchdowns, né? Aquele jogo ficou marcado, principalmente para o botafoguense, né? O Cláudio, vamos lá. Desde o começo, a taxação dessas compras de objetos do exterior por essas lojas causou muita polêmica, né? Porque até a esposa do presidente Lula entrou na parada, defendendo as mulheres e tal, e aí denominou-se a PEC das blusinhas, né? Ou seja, os parlamentares, né, por pressão do Ministério da Economia e pela indústria nacional, parte deles defendia uma taxação, inclusive, maior. E aí o setor político do governo defendia que essa taxação fosse menor e tal, mas aconteceu um meio termo e as tais blusinhas serão taxadas em 20%. Até aí, Cláudio, até aí, são compras de $50, R$250 e tal, vai lá. Mas a questão é a polêmica que isso causou, não? O que você achou dessa discussão, hein, Cláudio? Olha, Beto, uma polêmica cá entre nós, né? Com tantos problemas sérios que o país enfrenta, né? Com uma enchente no Rio Grande do Sul que começa, parece que a ser resolvida agora, que começa a voltar ao mais ou menos normal lá no Rio Grande do Sul, é uma discussão inócua, né? Mesmo porque essa questão da importação, essa taxa da blusinha, como o pessoal diz, né, como ficou conhecida, é tão ridícula, né, quanto essa discussão que o Textor está fazendo
no futebol, né? Ele ainda está fazendo essa discussão no futebol, é tão ridícula quanto isso, Beto. Não tem nada a ver, eu acredito que esse tipo de importação é uma compra que você faz, que as pessoas fazem normalmente. Eu, particularmente, acho que não deveria ser taxada e também não tem nenhum reflexo, não vejo nenhum reflexo na indústria nacional como as pessoas comentam, né? Mesmo porque uma taxa de 20% não vai representar um grande acréscimo, né? Talvez fique até mais caro pelo frete, isso com certeza, né? Mas não vejo por que essa discussão tão acalorada em cima dessa taxa da blusinha, né? Dessa taxação aí de compras internacionais, que são hoje, a maior parte delas, de empresas chinesas, né, como a Shopee, que todo mundo conhece, né, e a taxa da blusinha ficou justamente conhecida por isso, devido a uma propaganda da própria Shopee, em que uma cliente compra uma blusinha, um vestidinho e tal, né, que por sinal é laranja na cor da logomarca e nas cores da Shopee. Então, Beto, eu não vejo que teria que ter toda essa na área mais valorizada de Limeira? Esse é o Cidade Universitária 2. Todo o sucesso do Cidade Universitária 1, agora em seu segundo e último módulo. São lotes comerciais e residenciais a partir de 250 metros quadrados, com infraestrutura completa e ao lado da Unicamp. Esta é a hora perfeita para investir. As obras já estão em fase final. E para ficar ainda melhor, este é um loteamento com a qualidade Grupo Ingep. Investimento garantido, sem preocupação e com pagamento facilitado. Em até 180 vezes, sem burocracia. Visite o nosso plantão de vendas que fica próximo à rotatória da Limeira Cordeirópolis e garanta o melhor negócio. Bom dia, Beto Lucato. Bom dia, meus amigos do Farol de Limeira. Beto, ontem nós tivemos 2 jogos pelo Brasileirão, jogos atrasados, né? Da segunda rodada ontem lá em Cuiabá. O Cuiabá só empatou com a Vitória da Bahia em 0-0. O Cuiabá é o último colocado com 1 ponto ganho e o Vitória é o penúltimo colocado com 2 pontos ganhos. Tivemos também ontem jogo atrasado pela 5ª rodada em razão das enchentes no Rio Grande do Sul. O Juventude, jogando em Caxias, venceu o Atlético de Goiás por 1-0. O Juventude agora ocupa a 12ª colocação com 9 pontos e o Atlético de Goiás é o 18º com 4 pontos ganhos. Lembrando que Flamengo, Bahia, Botafogo e São Paulo são os primeiros 4 colocados no Brasileirão da atual temporada. Nós não teremos rodada do Campeonato Brasileiro em sua principal divisão no final de semana, em razão da data FIFA. Coisa chata, né, Beto? Esse negócio de data FIFA, o Brasil vai enfrentar o México amistosamente no próximo sábado, se preparando aí para a Copa América nos Estados Unidos, e nós não teremos rodada do Brasileiro em sua principal divisão, que voltará somente no meio da próxima semana. A Série B não para não, viu, Beto? Mesmo com essa coisa aí de data FIFA, a Série B começa amanhã a 9ª rodada, com o Curitiba e Ituano lá no Couto Pereira, e o Novo Horizontino amanhã vai enfrentar o Santos 9 horas da noite. Série D, Beto, esta competição que a Inter está disputando, Campeonato Brasileiro, nós teremos a Inter jogando no próximo domingo às 18h30 contra o Maringá lá em Maringá, mas no sábado o Santo André vai receber o Pouso Alegre, o Patrocinense vai receber o São José e o Água Santa vai jogar no Canindé contra o Costa Rica do Mato Grosso. Lembrando que a Inter lidera o grupo A7 com 16 pontos ganhos. E um detalhe, viu, Beto? Na classificação geral, a Inter ocupa a 3ª colocação,
só está atrás do Manauara, que tem 18, e do 13 da Paraíba, que também tem 16 pontos ganhos, o mesmo número de pontos conquistados pela Inter até o momento. Ontem também, Beto, nós tivemos o primeiro jogo da final da Copa do Nordeste, lá em Fortaleza, no Castelão. O Fortaleza venceu o CRB das Alagoas por 2-0. Jogo de volta marcado para domingo, às 4h30 da tarde, lá no estádio Rei Pelé, entre CRB e Fortaleza. Com esta vitória de ontem, 2-0, eu acredito que o tricolor cearense já tenha dado aí um grande passo para conquistar mais uma vez a Copa do Nordeste. Beleza, Beto? São as informações do esporte, sempre em nome de Vitória Contabilidade, meu amigo e minha amiga. Como é que está a situação tributária da tua empresa, hein? Os impostos federais, estaduais, municipais, bagunçado é? Então eu indico. Procure por Vitória Contabilidade. Ligue 3453-2681 e agende uma visita lá com o Jefferson Ciara para você deixar em ordem a situação tributária da tua empresa. Vitória Contabilidade, na Rua Argentina 437, no Jardim Santana. Repito, o telefone 3453-2681. Um grande abraço, Beto. Uma boa quinta-feira para todo mundo e até amanhã, se Deus quiser. Bom dia, Farol! Hoje eu estou muito bem acompanhada aqui de um casal, gente, aqui maravilhoso aqui, da música clássica, né? Também da música clássica. Que é Islan e Glória. É a Glória pianista e Islan trompetista, né? Islan é limeirense e serão premiados. Mas antes disso, a gente vai chegar lá na premiação, porque eu vi que tem uma trajetória inteira aí antes de chegar até essa premiação, né? Correto. Mas eu quero saber um pouquinho de você. Primeiro, Islan, eu sei que você é limeirense, a gente já conversou, que a gente já tem até amigos em comum aqui, né? Fala, o mundo é muito pequeno. Mas conta um pouquinho, quem é Islan? Eu sou limeirense, nascido e criado aqui. Vivi meus primeiros 24 anos de vida aqui nessa cidade maravilhosa, que eu tenho um carinho muito grande. Sou de família evangélica e a minha trajetória, né, com a música se inicia na igreja, ainda muito jovem, e é isso. Acho que a música me trouxe muitas experiências, muitas vivências, e a partir dessas experiências a gente fica na cidade de Limeira, trabalhando como músico de estúdio, toquei na Orquestra Sinfônica de Limeira, toquei na igreja há muitos anos. Isso me despertou essa curiosidade para seguir os estudos na Então música. você começou na igreja? Sim, na igreja dos meus pais. Meus pais frequentam a igreja desde antes do meu nascimento. Então, quando eu nasci, eu já tinha esse feedback aí religioso. Então, eu iniciei minhas atividades musicais ali. E a música foi cada vez mais ficando presente na minha vida. E na minha adolescência, eu fui para o Conservatório de Tatuí, aqui perto de Limeira, fui estudar lá. E depois disso me despertou uma vontade de seguir os estudos ainda mais. Aí eu fui fazer uma graduação, aí eu fui para a universidade. Mas antes, quero fazer uma pergunta. Sim. Você acha que a criança, que você é desde criança que você fala que isso que você na igreja, aquilo que te despertou. Você acha que a criança, ela se desperta, a música chama a atenção da criança? Sim, eu acho que sem dúvidas nenhuma a gente nunca pode subestimar isso, né? Mas no meu caso em especial eu tenho boas lembranças que tocar no instrumento era sempre uma descoberta diária. Que a gente imagina um instrumento. Hoje eu tenho meus instrumentos e sempre quando meus sobrinhos chegam perto, alguma criança, eu falo para tomar cuidado. Mas não impeço eles de conhecer, de tocar, de conhecer, de colocar a mão. Além de ser um item de valor, a gente tem que tomar bastante cuidado. Mas eu me lembro diariamente de toda vez que eu aprendi a tocar música nova, ou aprender uma música nova, isso me despertava sempre uma ânsia de aprender mais. Então eu preciso aprender mais, eu quero aprender mais. Então isso foi muito, muito legal nessa crescente musical.
muita importância. Agora eu quero que a gente vai falar mais ainda, porque eu tenho muitas perguntas aqui, né? Mas eu quero saber um pouquinho de você, Glória. Só complementando o que ele falou, ele disse que é uma satisfação diária tocar um instrumento. E quando a gente pensa em música, a gente pensa no som. Então, de ouvir já é satisfatório. Mas a gente tem que lembrar que música é movimento, então a gente também utiliza o corpo, né? Então, assim, a criança, ela está descobrindo, né, os movimentos, o refinamento dos movimentos. Então, é muito prazeroso quando você consegue executar aquilo. É quase como se fosse um jogo. Então, assim, eu passei de fase, agora eu consigo tocar mais rápido, agora eu consigo tocar mais agudo. Então, é divertido. Então, respondendo essa pergunta, é muito prazeroso para a criança, porque não é só a parte mental, assim, cognitiva, mas ela é física também. É muito, física, muito gostoso, né? Se superar cada dia e descobrir movimentos novos, né? Conseguir e você é pianista, realizar. né? Isso, sou pianista. E o piano, você convive com o piano desde criança também? Ele é presente na sua vida? Minha trajetória foi um pouquinho diferente da do Islan. Eu descobri o piano quando eu tinha 15 anos, então eu já era adolescente. Eu sempre fui muito interessada pelas artes, então fiz balé, fiz artes cênicas, foi muito bom. Aí eu descobri paixão pelo violão, cantei um pouco, não canto mais. Também era um grupo, assim, era um grupo, né, cristão, que a gente se reunia. E mas aí era em Campinas? Em Campinas. Em Campinas. Isso. E o piano eu acabei, assim, tendo interesse por ter um instrumento em casa. Então, que nem ele falou, quando você dá o acesso à criança, então ou você ao tinha jovem, o piano em casa. É uma oportunidade. Era um teclado, na realidade, da minha irmã. E ela pegou assim e acabou que ela nunca foi pra frente. Ela comprou e nunca usou. Ela é uma irmã mais velha que eu tenho. E foi graças a esse teclado, eu, no tédio da adolescência, peguei e comecei a brincar. E descobri que tinha uma certa facilidade, tirava música de ouvido. Mãe é mãe, né? Com muita fé e positividade. Nossa, minha filha é um talento, né? Eu nem sabia o que eu estava fazendo. Pra mãe, filha, o filho é o melhor de todos, mesmo não sendo naquele momento, né? Mas então quer dizer que você falando isso, a música ela pode despertar, não precisa ser só na criança, então, mas pode ser em outras fases. Inclusive, pode despertar isso num adulto? Com certeza, com certeza. Inclusive, falando um pouquinho do nosso projeto, né? Eu dou aulas de piano e eu tenho alunos adultos, né? Não só quem faz por hobby, mas inclusive quem quer, de repente, reativar algo que já aprendeu quando criança e vai retomar quando adulto. Mas a música, ela depende do seu empenho. Então, acho que todo mundo está apto, desde que você tenha empenho, que você se dedique, né? Então, não tem idade. Porque a música também, assim, antigamente, eu não sei se você vai lembrar disso, Islan, aqui em Limeira, tinha muitos projetos de músicas na escola. Tinha FEMUSE lá no SESI, eu lembro, porque a minha sogra dava aula lá, e ela que fazia essa parte. E movimentava, eu lembro que movimentava muito a escola, os alunos, e cada um pegava um instrumento, era tudo direcionado à música. Hoje, eu não vejo tanto essa movimentação. O máximo que eu vejo, que é nas escolas, que é na fase que eu entrei com o meu filho, que foi a aula de música, mas eles sempre iniciam a flauta, né? E assim, e no começo eu falava assim, nossa, por que a flauta, né? Daí a minha sogra falou pra mim assim, não, a flauta, porque a música, eu falava, por que música, né? Porque às vezes a gente fala assim, gente, por que vai música, né? Aula de música. E daí ela falou assim, não, mas é que ajuda muito na concentração, na parte de logística, de matemática, isso é verdadeiro? Só retomando um pontinho seu aí, eu tenho uma história muito interessante, eu vou responder a sua pergunta. Tá. Que assim que eu terminei o ensino fundamental, eu decidi mudar de escola para o ensino médio. E eu me lembro que eu até conversei com meus pais, briguei, porque eu quis vir estudar no Eli. Eu fui no ensino médio aqui no Eli. Eu vim justamente porque tinha uma fanfarra. E meu sonho sempre... tinha eram enormes as fanfarras, né? Eu vim estudar no Eli, acabou que eu vim para o Eli, nunca toquei nessa fanfarra. Mas eu me lembro muito bem dessas movimentações, nas escolas tinha as fanfarras, o desfile do 7 de setembro. Era grande, né? Isso, e eu me lembro uma época até que eles contratavam alguns profissionais para auxiliarem. Então, assim, criava uma espécie de mercado, movimentação artística. Eu me lembro muito bem disso. Acabou colocando a organização fanfarra, mas me lembro que tinha. Acabei vindo para o centro para estudar ali.
E respondendo a sua pergunta sobre concentração, eu iniciei meus estudos de música na flauta doce também. Na época da igreja, quando eu comecei a vir pequenininho, o nosso professor, que é uma pessoa que tem muito respeito, o Tenente Eliseu, que foi meu primeiro mentor, né, eu tenho como mentor, ele educava todas as crianças, assim que nós aprendíamos a parte teórica, todo mundo tinha acesso à flauta doce. Por vários fatores. A flauta doce tem um custo-benefício pequeno, é um instrumento que... É um instrumento acessível. Tanto né? O custo quanto o tamanho. A criança pode ter acesso, independente do tamanho da mão, a criança consegue acionar ali os seus furos. E respondendo a sua pergunta, sim, auxilia muito na concentração, nas obrigações, né? Você tem que... É o que a Glória falou, a música depende, é 50-50. E essa outra 50 é você precisa ter um instrumento e precisa se dedicar e participar dessa... Então, assim, isso tudo auxilia no seu desenvolvimento e aprendizado e conseguir, da mesma forma, paralelo vai a sua concentração e dedicação. Falando em concentração, eu sou muito amiga da minha sogra, né? Então, eu ouço muitas histórias, né? E eu acho que eu posso falar que algumas marcam, a música salvou agora ele. Agora vai começar a entregar você, tá? E ainda se sentou no meio, agora você aguenta. Me convidaram. Mas ela falou, ele era realmente muito agitado. É um pouco ainda, né? Aí realmente transforma a pessoa, né? É uma concentração que você tem que ter, que não dá tempo de você pensar muito além do que você está ali no momento. Então, realmente você estar no momento presente, ainda mais na atualidade, né? Nos tempos que a gente vive hoje, mais ainda, né? Essa importância. Mas ela muda as pessoas. Eu vi uma pesquisa de uma faculdade internacional que fizeram testes assim com vários tipos de música. E a clássica, ela se deu na pesquisa como assim, ela ajuda na concentração, na memorização, e isso, consequentemente, ela auxilia no foco. E lá diz que se a gente deixar uma música clássica ela ligada, enquanto a gente está estudando, fazendo alguma coisa, ela ajuda nessa concentração. Exatamente. Isso é Sim, real. Existem pesquisas que mostram a atividade cerebral quando a gente ouve música. E todas as artes são extremamente valiosas, né? Acho que para o ser humano, né? Para a nossa vida. Mas o que a música tem, que as outras artes não têm, é que é uma coisa involuntária. Você não controla. O seu cérebro ele simplesmente foi ativado involuntariamente. Você nem sabe. Então, porque você está ouvindo, né? Então, já um monte de coisas acontecem no seu cérebro quando você ouve música, né? Então, imagina quando você toca. Então, assim, eu vi também falando assim muito de ruído branco. É isso mesmo? Tem isso também, né? Acho que... Tem práticas de ruído branco, pessoas que fazem atividades com esse tipo de ruído. Tem várias práticas. Assim como acho que a ideia da meditação, né? Existe a teoria do flow. Porque tem a música tem aquela vibração, né? Isso, música é física, né? Então é vibração, é você onda. Você consegue sentir, aquilo é uma coisa física. Exatamente. E a música clássica, né? Por que talvez dessa importância, né? Primeiro que eu brinco quando me perguntam o que você faz. E o meu lado como performer, eu brinco que eu trabalho com um museu em forma de som. Porque é uma coisa que já está longe da gente, né? Então, tocar Beethoven, tocar Bach, a gente tem que realmente fazer uma imersão naquela época. E a música clássica, ela tem uma profundidade e é por isso que até hoje, né? Passaram-se 250, 300 anos e ela está viva até hoje, né? Que nem você fala, a vibração e tudo. Então, as pessoas vão às salas de concerto porque estar lá, claro, a gente pode ouvir em casa, é uma delícia. Mas você ir numa sala de concerto, ir num teatro, é muito diferente porque você está presente, você está sentindo a vibração, a música real. Ela está ali acústica, ao vivo. E ela é uma música com uma profundidade muito grande, assim, são gênios, realmente, assim como pintores, artistas, escultores, que são obras-primas, né? E tem um conteúdo gigantesco de discurso, trajetória, tem um começo, meio e fim, tem um desenvolvimento, tem um problema, se resolve. E por mais que você, né, as pessoas não tenham conhecimento disso, de alguma forma elas estão absorvendo isso. Isso é muito transformador. Então, e vocês acham assim que hoje a música clássica ela é um pouco mais assim, ela tem que ser um pouquinho mais, como eu posso posicionar, um pouco mais, ela está um pouquinho de lado, esquecida assim pelas crianças, assim, o acesso à música clássica, para mim, na minha visão,
ela não é tão fácil. Porque aqui, por exemplo, na nossa cidade, não temos tantos concertos, não temos tantas mais apresentações, mas eu sei que vocês fazem esse tipo de projeto lá em Campinas. Vocês estão com um projeto, né? Eu, respondendo um pouco da sua pergunta, eu fui músico da Orquestra Sinfônica de Limeira durante 13 anos. Acho que a orquestra deve ter os seus 25, 27 anos de existência. Ela foi fundada no final dos anos 90. Eu participei desses 27 e 13. E no período que eu participei, nós tínhamos muitos concertos, né? Temporadas anuais, tínhamos longas temporadas. E uma coisa que sempre foi priorizada aqui pela direção artística foram sempre essa diversidade de concertos. Então nós tínhamos concertos clássicos, concertos populares, concertos de rock com U2, The Beatles, Queen, então tinha várias essas formações. E trazia para um contexto clássico, era muito legal, né, ver a formação de orquestra. Eu acredito que, assim, os concertos existem, agora a gente em Campinas, os concertos existem, só que eu sinto que eles estão numa frequência menor. Menor do que acontecia. Então, assim, existem os concertos e tem que se mapear onde eles estão acontecendo. Isso é um projeto da Bem da Glória de criar um tipo de divulgação para as pessoas. Uma agenda. Porque às vezes. Exatamente. Porque às vezes a gente nem sabe. Às vezes tem um projeto tão legal acontecendo em Campinas, tão perto aqui da cidade, ou o pessoal de Campinas veio, vai ter um concerto em Limeira. E isso, às vezes, isso porque a gente tem informação, hein? Assim, mas mesmo assim, às vezes ela não chega até nós. Então, acho assim, a divulgação de onde está acontecendo Isso, e a gente tem esse trabalho, né? De levar, assim, divulgar mesmo datas, Sala São Paulo, teatros nas cidades do interior. Então a gente divulga e a gente também leva, explica, isso que faz a diferença. Então a pergunta assim de isso pode se tornar um hábito, mas para se tornar um hábito a pessoa tem que ir pela primeira vez. Às vezes a pessoa nunca foi num teatro, não faz nem ideia como se portar, como se vestir, o que faz, como é que vai. Então isso que é legal, a gente vai falando, né? Então são famílias que são atingidas e elas consequentemente vão também espalhando isso, né? Porque as pessoas mais experientes, assim, em idade, elas já estão mais acostumadas a frequentar teatro, já tem, porque a música ela era mais forte antigamente. Então, isso hoje, por exemplo, como que poderíamos incentivar, por exemplo, adolescentes irem para um concerto? O que a gente poderíamos fazer alguma coisa diferente para a gente atrair? Tipo assim, porque eles não conhecem. Tipo assim, não, você falou música clássica, eles já falam assim, não. Eu acredito que o que você diz sobre talvez as outras gerações frequentarem mais, eu acredito também que não sou muito mais velho, que tínhamos menos programações, né? Então, assim, eram mais específicas, né? Ou é uma orquestra, ou você vai num baile com uma banda de baile, que eram as famosas orquestras de baile, eram coisas mais pontuais, né? Hoje em dia, com o advento é muito pulverizado tudo, pulverizou. Né? Então, assim, como eu citei anteriormente, a Orquestra de Limeira continua com uma temporada, uma programação maravilhosa, acontecendo os concertos, a Orquestra de Campinas, porém, são muitas coisas paralelas, né? Então, às vezes, em Campinas, em um dia você tem diversas coisas acontecendo. E daí, para atrair esses adolescentes para a orquestra, acaba sendo um desafio, né? Desde quando nós começamos o trabalho, a gente está com o Estúdio da Glória também, a gente está num trabalho de educação musical, uma construção de público, né? Porque tem que ser construído esse público. Então, a gente tenta, além de promover os nossos eventos, os nossos concertos recitais, para que já vão inserindo essas crianças, esses adolescentes nesse contexto, a gente faz essa programação também de ir aos teatros. Recentemente, algumas vezes eu toco com a Orquestra de Indaiatuba, então eu toquei com a Orquestra de Indaiatuba com um pianista, então a gente convidou os alunos da Glória do estúdio para ir lá. Então, tocamos um concerto do Beethoven, o pianista fez um solo maravilhoso e depois a gente foi no backstage, os alunos tiveram acesso ao pianista. Tiveram um bate-papo com o pianista. Que é no projeto daí que a gente já está falando, né? Que daí eu vi que a partir de 4 anos as crianças já podem entrar no seu projeto. E é um projeto que vocês fazem lá, é gratuito? Como funciona? Então a gente tem
basicamente para a educação, 2 braços, que são as aulas particulares. Elas acontecem de forma individual e é isso mesmo, então é a partir dos 3 anos, na realidade. E tem os trabalhos sociais. Então, por exemplo, ano passado eu atendi uma classe de um SEI, né, um Centro de Educação Infantil. Eu atendi 30 crianças da faixa etária de 3,5 a próximo de 6, né? E isso foi um trabalho totalmente gratuito. Eu levei meu piano portátil toda semana e ofereci a mesma metodologia que os meus alunos particulares têm e ofereci isso para eles. E né? quando você chegou a primeira vez, que eu quero saber da experiência, porque assim, às vezes é criança que crianças que nunca viu um instrumento, né? E quando você entrou na sua primeira aula, assim, qual foi a reação deles, assim, de ver tocar? Eles entram mesmo ali na... Sim. Porque eu imagino, porque a criança, ela é muito verdadeira, né? Então, se ela gosta mesmo, ela gosta e ela entra. Eu imagino que... E a gente percebe que a criança, ela é isso que você falou, é físico o negócio. Se você começa a tocar e a criança simplesmente, ela entra naquela vibração. Eles falam que assistir um pianista tocar, eu acredito que é qualquer instrumento, na verdade, é que o piano é o dedo, né? É uma coisa tão visível. O trompete, tudo bem, tem movimento, mas é sopro e tudo mais. O piano é o dedo. É quase como se estivesse assistindo um malabarismo, um espetáculo, né? Um espetáculo de mágica, sabe? De ilusionismo. Então, as crianças, elas ficam realmente... É encantador, não é só criança, todo mundo fica encantado, né? Porque é uma coisa, assim, muito bonita de ver, de ouvir. Então, a primeira vez que eu levei, eles estavam muito entusiasmados, assim, meio, né, ansiosos. Aí, a primeira coisa que eu fiz, eu toquei. Então, eu toquei, expliquei como é que funcionava. E que nem ele disse, né? O instrumento, ele ensina você a ter muito respeito e muito cuidado. Então, a primeira coisa, eu falava mãos limpas, atenção, o instrumento é delicado. Então, tem toda essa questão da tratativa com o instrumento. Essa educação inicial, né? Exatamente. Isso. Criar essa noção. Então, não é, oba, né? Vou lá, não é um brinquedo. Não dá pra um chutar. Instrumento. E aí, tocar com o pé, não. Tem que ser com os dedinhos. E aí eu fui mostrando, mas assim, é uma descoberta mesmo. Foi muito engraçado, porque as primeiras aulas, as crianças afundavam a tecla, e são crianças pequenas, né? Você imagina. Então, a mãozinha de bebê... Ideia também, assim, tá ainda naquele... Não tem a noção ainda, não. Né? Então, nem saía som. Quase não saía som. Mas foi incrível, assim. E não só a parte deles conseguirem executar, né? Mas a professora, ela ficou realmente tocada com a ordem da classe. Então, eles estavam assim, extremamente focados, eles queriam fazer aquilo. Eles ficaram muito interessados, muito curiosos, e a própria música, ela conduz, né? Ela fala, eu quero também tocar. Então, o legal é uma criança vendo a outra. Ele conseguiu, eu também quero conseguir. E aí começa a criar um senso também de ajuda. Olha, eu consegui, você não. É assim, eles mesmos querendo se ajudar. Então, tem muito interesse, né? Então, quer dizer, naquela pesquisa, então, a ajuda no foco, ela é realmente, muito, né? E então... o mais interessante também, que eu participava de algumas aulas, não todas, né? Esse era um trabalho mais da Glória em especial, que estava toda semana. Mas, a partir de um certo momento, você começa a traçar caminhos diferentes das crianças. Uma tem uma facilidade mais para memorização, outra tem uma mecânica mais afinada, mais aguçada, outra já tem um senso criativo maior. E é legal como as personalidades vão aparecendo a partir disso, né? Isso para todos os instrumentos. Isso. Mas o piano, nitidamente, porque é um instrumento que a sonoridade já está ali. Então, muito cedo, você já começa a mapear, né? E é exatamente isso que é interessante. Você consegue fortalecer essas qualidades. Então, a música lá ajuda você a encontrar isso e alimentar isso. E também fortalecer as fraquezas, né? Você encontra, tem dificuldade de memorização, vamos trabalhar a memorização. Tem uma dificuldade de coordenação motora, vamos melhorar isso. Então, ela vai mostrando já o que cada criança precisa e o que ela pode brilhar. Porque todas elas têm uma coisinha assim que brilha. E como ela gosta, ela quer aquilo, ela quer chegar naquela... Em especial, nesse caso da Glória, eram crianças muito pequenas e numa apresentação final... Eu toquei também com elas, né? Eu não me lembro o que a gente tocou, mas eu me apresentei, eu toquei alguma coisa com a Glória. Mas, em paralelo a esse trabalho, a gente também iniciou, no semestre passado, algumas atividades num lar temporário em Campinas, que é uma Casa Maria de Nazaré. E, através da Bel, que é uma grande amiga, Maria Isabel, ela nos apresentou e nos deu a oportunidade de ir lá. Falou, são crianças que estão passando num processo de transição, e lá é um lar temporário. Vocês têm interesse de
se apresentarem, fazer alguma coisa didática. Eu falei, Glória, essa é a oportunidade de irmos lá fazer um trabalho social, que a gente quer muito fazer, e ao mesmo tempo educar musicalmente, levar música, levar os instrumentos, apresentar. E eu conversei muito com a Glória sobre isso. Glória, o que a gente toca para essas crianças? E lá é um lar que tem crianças de 15 dias a... recém-nascido há 15 anos de idade. 17 anos e 11 meses, né? Então é uma faixa muito grande. Então a gente falou, o que a gente faz agora? E eu com a Glória falei, não, vamos falar sobre, vamos fazer o que a gente faz. Tocar música clássica, tocar música escrita para piano e trompete, nesse formato de música de câmara. Então a primeira vez foi um desafio, né? A gente chegou lá, como que vai ser a reação? Primeiro nós apresentamos os instrumentos, falamos um pouquinho e tocamos uma música de concerto. Para trompete, piano. Música que você encontra na sala de concerto, né? Músicas que você encontra na sala de concerto. Agora tocou alguma coisa do Debussy e alguma coisa do Bach. Beethoven, Bach, E a aceitação clássicas, foi 100%. Assim, a gente imaginava que... A matéria-prima da música é o silêncio, né? A gente precisa de silêncio. E foi um silêncio que a gente nota. Existem silêncios e silêncios. Existe um silêncio que é especial. Aquele obrigado e aquele que a pessoa está assim, acho que ela paralisa, né? Essa foto que estamos observando é do projeto com as crianças? Isso, esse daí foi um evento que a gente promoveu, que é chamado de festival. Então foi um festival infantil. E nesse festival eles passam o dia inteiro com a gente, das 9 da manhã até as 5 da tarde. Então são realizadas diversas atividades, desde aulas, a Masterclass, que é um formato de aula aberta para as crianças. Eles têm oficinas de consciência corporal, meditação, funcionamento do piano, então eles entendem mais a fundo como é que um piano de cauda, né, funciona. E tem culinária, tem uma aventura gastronômica, algumas gincanas. Então, nesse momento, o Islan estava explicando como que ia ser realizada uma atividade, uma brincadeira, né? São atividades musicais. Eu acho que isso daí era aquela brincadeira de... adivinhar o instrumento. Eu colocava uma obra clássica e eu coloquei vários instrumentos na mesa. Várias músicas, porque né? O ouvido tem que ficar treinado, né? Sim. Porque é como... Acho que a gastronomia tem tudo a ver também, né? O sabor, assim, olha, isso aqui assim, a gente separar os ingredientes, tipo isso. Exatamente. Aguçar o paladar, Esse né? momento era um momento de audiação e de basicamente uma percepção musical. Nós colocamos vários instrumentos na mesa, né? Fotos, e eu colocava uma obra orquestral. Então agora nós fizemos uma playlist com umas obras orquestrais, então... E tinha o solo de algum instrumento fagote, específico. Então a criança tinha que apontar o instrumento, um solo de trompete, a criança tinha que apontar. Porque além das aulas de piano, quando ele vem tocando trompete sempre, é importante eles saberem o som do violino, o som da flauta, o som da tuba. O que é uma tuba? É importante as crianças saberem, porque faz parte da educação musical também, né? Sim. Levar as crianças para assistir um concerto de orquestra, eles reconhecerem o instrumento, eles saberem qual instrumento está fazendo o solo, é muito importante para esse mundo, para esse universo musical também. Muito. Vocês precisam para Limeira, trazer o projeto para Limeira. Pois é. Já que tem os amigos em comum, quem sabe? Limeira é uma cidade que eu tenho memórias muito boas, muito carinho. Primeiramente porque é a cidade do meu marido. A gente se conheceu na Unicamp. E ele falou, sou de Limeira e tudo. E na época ele estava morando aqui ainda. Ele fazia viagens diárias, né? Até ele conseguir se estabelecer em Campinas. E aqui, né, com a orquestra, na época... Verdade. Na época, a regência do Fernando Barreto. E esse maestro deu oportunidade para muitos jovens. Eu estava cursando o último ano de graduação, né, em bacharelado em piano performance. E o Islan fez essa conexão, uma coisa que ele faz bastante. Ele falou, vou te apresentar pro Fernando e tudo. E ia completar 156 anos, né? A banda Henrique Marques. Eu acredito que foi aniversário de 156 anos. Nossa, que foi em novembro, né? 2016. Novembro de 2016. E ele fez o convite, então, para eu solar com a banda sinfônica daqui de Limeira. E eu fiquei muito feliz, porque como pianista, a gente tem uma rotina que as pessoas não imaginam muito. Mas diferente dos instrumentos de orquestra, que compõem uma orquestra, os instrumentos normalmente tocam em conjuntos, né? Então, que nem ele falou, a tuba, normalmente a gente vê ela numa orquestra ou num conjunto. O piano, nunca tá sozinha. O piano é um instrumento bastante solitário, né? E começa pelos estudos, a gente estuda muito sozinho. Ele
sempre, né, desde o início da trajetória dele, foram com grupos, ele tinha ensaios, então constantemente você está tocando junto de outros instrumentistas. O piano não, é sempre muito sozinho. Então a gente ser convidado para tocar com um grupo grande é a nossa maior, assim, uma realização, é uma alegria, né? E quando eu recebi esse convite, fiquei muito feliz. E então eu toquei aqui no Teatro Vitória e foi, assim, uma realização de um grande sonho, tocar com um grande grupo, e foi fantástico, foi uma coisa incrível. Então eu tenho memórias muito boas aqui. A gente tem lembranças muito boas. O Fernando Barreto, hoje ele é doutor pela Unicamp, né? Doutor Fernando Barreto. Ele é um jovem regente que sempre teve uma visão. Ele regiu por talvez quase 2 décadas, né? 13 anos talvez, a banda Henrique Marques. Ele sempre teve essa visão de auxiliar o público jovem, os jovens instrumentistas. Então, assim, muitos jovens músicos fizeram solos à frente da banda. Eu, a Glória, muitos amigos. E essa coisa, essa nossa gana de trabalhar com os jovens, com as crianças, vem muito dele. Assim, eu me lembro muito dele, que ele tinha essa gana. Inclusive, hoje, ele é o maestro da banda jovem de Hortolândia. Ele foi contratado em Hortolândia para cuidar da banda jovem. É literalmente uma banda de adolescentes. Ele está fazendo um trabalho maravilhoso lá, impecável. E a gente tem muito isso dele, de dar oportunidade para os jovens. É tudo que a gente precisa, né? Ainda mais quando todo mundo precisa de uma oportunidade. Sim. Então, ter pessoas assim é realmente, para a nossa que área, é precioso. Ali, né? A linha, e desde faz tempo, né? Que está lá na linha de frente e trazendo isso, né? Então, não desiste mesmo. E você também, hoje, você está na banda do Chitãozinho Chororó? Sim. Logo, um pouco depois da pandemia, nós retornamos de uma temporada nos Estados Unidos, onde nós fomos estudar, e retornando para o Brasil, decisão unânime, né? Pouco tempo depois eu fui contratado, na realidade em 2016 eu já tinha participado de uma gravação de um DVD com o Chitão Chororó e o Bruno Marrone. Eu fiz uma aparição nesse DVD. Passaram-se os anos e em 2021 eu recebi uma ligação do empresário da dupla me convidando para participar da temporada da turnê de 50 anos. E eu de prontidão, estamos no Brasil, topei essa empreitada, e desde o segundo semestre de 2021, setembro de 2021, eu estou com a dupla fazendo os shows de 50 anos. A turnê acabou de mudar, nós estamos com a turnê nova agora, por todos os tempos, mas enfim. Precisamos trazer ele aqui em Limeira, para a gente prestigiar você também, né? A primeira vez que eu assisti Chitãozinho Chororó foi aqui em Limeira, no clube. Sério? É verdade. Eu sou muito amigo, sempre fui. Olha só! Eu sempre fui muito amigo de um dos músicos, que inclusive hoje é meu parceiro de trabalho. E nós estávamos na Unicamp, teve um show de Chitão Chororó aqui na... Como é que chama? Gran, né? No Gran? Isso. No Gran, que sempre tem os shows. Eu liguei para esse amigo e falei, poxa, tô em Limeira, será que tem que a gente consegue? Foi antes de você gravar ou foi depois? Foi antes. Aí nós fomos assistir esse show, me lembro, foi muito legal, sempre são ícones, né? Chitão Chororó. Não tenho nem o que falar aqui, eu acho que dispensa qualquer apresentação, comentário, mas trabalhar com essa dupla aqui, eles estão completando 54 Eles são muito anos, queridos, né? 54 anos Eles são carreira, muito queridos. Então, assim, é um privilégio estar lá. Eu brinco que o meu fone, né, sempre tem a voz dos artistas, né? E é sempre uma emoção poder ouvir todos aqueles clássicos todas as noites. Para mim é um privilégio. Músicas que meus pais sempre cantavam. Né? Que era muito música que a gente ouvia desde criança, né? Chitãozinho Chororó, nem tem como. Tem muita eu tive história. até o corte do cabelo do Chitãozinho Chororó. Eu ouço essas músicas desde a barriga, né? Minha mãe sempre trabalhava, né? Além dos hinos da igreja, minha mãe sempre estava cantando algum clássico ali, Um Fio de Cabelo, Se Deus Me Ouvisse. Então eu ouço hoje. Porque a gente é do interior, né? É lembrança da minha infância. Nossa, hoje eu toco com os artistas que minha mãe cantava. Você tem noção? Ai, gente, maravilhoso. Nosso limeirense, gente. Mas agora eu quero saber da premiação. Que eu sei que aí na próxima, no dia 18, vocês receberão um prêmio, né? Conta pra mim. Como que chegou esse convite, né? E como vocês receberam essa premiação? Isso. Então, explicando do projeto social que a gente fez na escola, você pode ver aqui que nada acontece a gente sozinho, né? Tudo tem alguém, uma história, uma ponte, uma conexão. E a gente é muito grato, realmente, pelo círculo de pessoas que a gente tem em volta. É muito apoio.
Cada trabalho que a gente faz é mais visibilidade, é mais um projeto. Então, assim, o trabalho social, por exemplo, é realmente satisfatório e surgem mais ideias e novos projetos. E nesse da escola, o que aconteceu foi o seguinte, eu tenho muitos sonhos e um deles é realmente dar a possibilidade para as crianças dessa faixa etária o acesso ao ensino musical através do piano. Então, eu fiz esse laboratório, né? Foi um trabalho social, mas foi também um laboratório até para ver a funcionalidade disso, né? Se isso é possível. E, ao fim, teve uma apresentação. Então, as crianças se apresentaram. Tivemos um concerto para brindar todo esse semestre. Isso. Né? Então, uma formatura. Isso. Eles já estavam aptos a tocar em público, né? Isso que foi muito especial. E, nesse dia, foi o vereador Nelson Osri, e ele assistiu, ele estava lá, ele viu tudo o que aconteceu e realmente é uma coisa tocante. Os pais, a escola, os diretores, que né, os orientadores envolve todo pedagógicos, mundo, né? A comunidade inteira. O porteiro, o pessoal da limpeza, todo mundo, porque viu carregando o instrumento pesado, posso te ajudar? Nossa, por favor, muito obrigada. Então, envolvia todo mundo. E os pais, né? E os pais. Nós tivemos um público muito grande esse dia, porque é sempre o pai e a mãe, ou um irmão, 2 irmãos. Então, você imagina que cada criança levou... A família inteira quer então, isso. Assim, um momento muito tocante. Foi. E o vereador estava lá, o Nelson. Ele viu aquilo e, assim, realmente, a gente tem trabalhado com muitas coisas. E ele veio com a ideia de fazer essa nomeação. Falou, que fez esse convite, né, para essa homenagem. Que prestigiar vocês pela atitude, porque é difícil quando a gente toma uma atitude de fazer um projeto, ainda mais quando ele é social, porque é muito pessoal, a pessoa é muito amor pelo próximo, quando você se doa. E o Nelson também conhece, o vereador Nelson Osri nos conhece através de outras aparições também, como eu citei anteriormente, na Casa Maria de Nazaré. A gente também, datas pontuais, a gente vai lá sempre com uma apresentação musical, um concerto didático. E o Nelson já participou também. Que foi uma consequência, né, do mérito. Por ele apoiar esses trabalhos, ele apoiou a gente e quis dar isso como uma forma de realmente... Gratidão. Isso, reconhecimento, né? Reconhecer o nosso trabalho. E é uma coisa muito boa, a gente está super honrado. Depois eu quero ver, gente, vocês vão mandar para mim, que eu vou, depois eu vou mandar aqui. Inclusive, a gente vai... começar a mandar os convites hoje, porque é um espaço, é um evento público. A Câmara Exatamente, a Câmara Municipal. Então, todo mundo está convidado. Exatamente, dia 18 de junho, é uma terça-feira, às 6 da tarde. Às 18 horas. Às 18 horas. Vai ter toda a cerimônia, a solenidade. Nós esperamos muitos amigos lá, os parentes, os amigos próximos, porque essa conquista não é só nossa, né? É uma conquista de um trabalho eu digo anos, mas um trabalho de décadas que a gente vem se dedicando, não só musicalmente, mas socialmente. É um trabalho, aquilo que agora fala. É uma responsabilidade social, né? A apresentação né? é linda, foi linda a apresentação, mas só o porteiro via toda semana, passando com aquela coisinha pesada. É que os bastidores ninguém conta, então, né? Assim, quem está lá no backstage que entende todo o processo inteiro, né? Então, esse vai ser um brinde, eu não acredito que não seja nem o meio, nem o final. É uma premiação, não é nem o começo nem o final de um ciclo. É um momento, um marco que dá início a mais um ciclo de trabalho. Isso. Para nos encorajar mais. E agora é mês de junho, então é muito significativo, porque nesse mês de junho completa 3 anos do nosso projeto, quando a gente lançou ele ao público. Então é realmente especial, é um sinal de que a gente está no caminho certo. Ele já não é mais um bebê, né? Ele já é uma criancinha, então ele já está evoluindo, ele está crescendo. E nós tivemos muitas alegrias nesses primeiros 3 anos, tanto a questão do estúdio privado da Glória, as minhas questões também profissionais, de viagens, por viajar bastante, atendimento às crianças, esses concertos didáticos, essas novas parcerias que vêm acontecendo diariamente. Estar aqui hoje é uma nova parceria também. Então a gente sempre encara isso como uma nova oportunidade de fazer algo diferente, poder voltar na minha cidade e conversar com o público. É sempre muito bom saber que as coisas estão acontecendo, né? E através da arte. Através da arte. Graças à arte, né? Que nós não seríamos nada sem ela. Nada sem ela. E é um projeto também muito, muito rico. Até no começo as pessoas perguntavam o que é, né? Como que é? Não entendia muito bem.
Na verdade, a gente executa o que a gente faz de melhor também, né? Então, assim, isso é muito legal porque é um projeto que nós dois fazemos juntos. E o Slam, ele é muito da performance. Então, show, milhões de pessoas assistindo, milhares de pessoas, aqueles estádios cheios. Eu também toco, mas eu sou, assim, realmente apaixonada pela educação. Uhum. E a música, ela, independente de você querer ou não, ela, de certa forma, ela é educativa. Né? Então, você levar uma criança, ela tem que ficar em silêncio, ela tem que se portar, você vai ouvir, vai fazer bem. Então, você entra na sala de concerto de um jeito, sai de outra, você tem uma reflexão, algum momento, alguma coisa é transformadora. Então, de certa forma, ela é educativa. Então, você poder unir essas duas coisas Ficou perfeito, maravilhoso. Gente, perfeito. É muito bom. Eu quero agradecer muito de vocês virem aqui, né? Vou voltar para Limeira. Você também, porque já veio para cá, já teve experiências aqui em Limeira. Eu agradeço demais vocês aqui no Farol, trazendo um pouquinho, contando um pouquinho da trajetória, da sua vida. E a gente vê que nós temos um filho maravilhoso, um filho limeirense aí, com muito sucesso, né? Que vai trazer muitas alegrias aqui para a nossa cidade, né? Eu quero agradecer muito, viu? Eu agradeço, Karina, o convite, através da nossa assessora Maria Isabel, que tem trabalhado incansavelmente para nos ajudar. E são 3 anos, mas a partir desse ano nós estamos começando a colher bons frutos. E nada aconteceria sem o apoio de pessoas, como a Glória citou. É um trabalho nosso, mas em conjunto. Tem pessoas ali embaixo nos ajudando, segurando, sempre. E a Maria Isabel é uma pessoa que está conosco sempre. Inclusive, ela está aqui, gente. Está aqui, ó, um beijo ali para ela. Auxiliando. Então, sem ela, essas coisas todas, essa aparição. Semana passada, matérias de jornal, nós em Campinas também. Então, isso vai criando uma musculatura para o nosso projeto. E é sempre um prazer voltar, retornar, poder falar um pouco do que está acontecendo. E você brincou, né? Traz esse projeto para cá. Mas eu volto a falar. Nós temos muitos sonhos, então... Hoje é uma brincadeira, mas é um sonho, um projeto futuro. Tô dentro. Mas muito obrigado. Muito obrigada. Uma honra estar aqui. Sucesso, vida longa, esse programa maravilhoso que abre espaço para... Obrigada, viu, Glória, também. Agradeço. Você aqui, maravilhosa. Dá para perceber, assim, que a conexão de vocês e esse amor mesmo pela música, pelas crianças, pelo projeto. Eu fico muito feliz, tá? De vocês estarem aqui, de verdade, viu? Muito obrigado. Obrigada, Karina. E é isso, gente, e até mais. Eu me lembrei de memória o nome de alguns. Ivete Sangalo, Ludmilla, Diogo Nogueira, Isa... e outros mais que não estão me recordando agora. Quem são eles? Artistas que na campanha eleitoral presidencial de 2022 eram lacradores, ou seja, usavam os seus shows, seus públicos, para direcionar ou tentar direcionar os votos em determinado candidato. Claro, todos eles direcionando para o candidato chamado de esquerda, Luiz Inácio Lula da Silva, por motivos ideológicos ou até econômicos, aquela famosa lei Rouanet, sei lá. E o que acontece com eles hoje? Estão sem público. Ivete Sangalo e Ludmilla tentaram fazer uma turnê, as turnês foram canceladas. Essa cantora Isa, fim de semana passado na praia de Ipanema, Copacabana, um show gratuito, tinha meia dúzia de gatos pingados para ouvi-la. Diogo Nogueira, filho do grande João Nogueira, subiu ao palco batendo o pé num vídeo que viralizou, irritado, porque teve que subir a um palco e cantar para meia dúzia também de gatos pingados, também num show gratuito nas praias cariocas. Por quê? Perderam público. Quiseram usar os seus shows como forma de direcionar eleitorado. Porque artista, de uma forma geral, com exceções, consideram-se semideuses, ganham bem, são paparicados pela mídia, etc. e tal. E acham que podem falar o que querem, dizer o que querem. Cada um tem o direito de ter a sua opinião,
política sobre este ou aquele assunto, sobre este ou aquele candidato. Mas as pessoas que vão assistir aos seus shows não são obrigados a ouvir as suas opiniões políticas. Se vocês querem dar opiniões políticas, deem entrevistas, façam matérias, façam vídeos. As pessoas estavam lá para ouvir suas artes. E isso está acontecendo geral. Os lacradores estão perdendo público e esquecem que grande parte do Brasil que paga ingresso, ou que gosta de música, ou que vai a show, não coaduna com suas ideias. Repito, é democrático as pessoas terem suas opiniões e posições políticas e ideológicas, mas não usar suas artes para tentar direcionar. Aí, o que acontece é isso. Literalmente, caem do cavalo. Notícia importante. Uma empresa do setor de transportes está comunicando o roubo de aproximadamente 18 toneladas de fio de cobre que estavam em carretéis da marca Indus Cabos. O roubo aconteceu na madrugada de quarta para quinta-feira de semana passada, dia 30, e a carga estava carregada na carreta Mercedes-Benz, essa que ilustra a nossa matéria, uma Mercedes-Benz branca. Evidências indicam que a carga foi desovada nesta região de Limeira ou nas proximidades. Informações que levem à recuperação da carga serão recompensadas. O telefone para contato é, anote aí, 49 999 18 24 95. Vou repetir. 49 999 18 24 95. Falar com Isabela. Comunicamos então o roubo de aproximadamente 18 toneladas de fio de cobre que estavam em carretéis da marca Indus Cabos.